Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. Hoje com a doutora Mônica Rezano, uma cirurgiã plástica que eu tive o prazer de tê-la como minha aluna no MBA de Saúde na UF. A formação da doutora Mônica Rezano é toda na UF, né? Ela fez medicina na UF, fez especialização na UF, apesar de ter ido para Londres, fez uma especialização, se eu não me engano, em Paris, na França, complementou lá a parte de cirurgia de mão. Então, eu queria convidar vocês. A gente vai tratar aqui de vários temas interessantes que estão bombando, né? Dúvidas sobre se silicone faz mal, se não faz, como é que a gente pode trabalhar essa questão da autoestima, da melhor aceitação de quem a gente é, o quanto uma cirurgia plástica ou procedimentos estéticos podem trabalhar a sua autoestima, quanto podem te empoderar. E também vamos falar de quem está habilitado a fazer determinado tipo de procedimento e também os riscos de fazer determinados procedimentos com profissionais que não têm formação adequada para isso. Então, nós vamos tratar aqui desses temas, que são temas contemporâneos, temas muito importantes. A gente tem sido bombardeado pela internet por coisas que nos apavoram, né? E que, às vezes, a gente fica com tanto medo e que acaba tomando uma decisão precipitada. A ideia desse café é trazer um pouco de esclarecimento para essas dúvidas, trazer luz para essas questões, e por isso eu trouxe uma profissional do gabarito da doutora Mônica Rezano. Doutora Mônica Rezano, seja muito bem-vinda a mais um Café Coach Prosa aqui no canal do Autoconhecimento Luciano Pacheco 2020. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luciano. Um prazer estar aqui no seu canal. Espero que as informações que eu tenho sejam úteis para o seu público, já que você vem trazendo assuntos variados e sempre muito interessantes. Espero que a minha fala possa também contribuir. Com certeza. Eu te convidei para fazer esse bate-papo. Eu acho que o momento, o nosso canal, né, o canal Luciano Pacheco 2020, é o canal do autoconhecimento. Então, tudo que tem relação à autoestima, né, à autoconfiança, são temas relevantes aqui para o canal. E eu acredito que cirurgia plástica, a questão da estética facial, a questão hoje das harmonizações, que a gente vai falar aqui no nosso papo de hoje, ela é bem central. Mas eu queria começar um pouquinho para que o pessoal entendesse que para você ser cirurgião plástico, você primeiro precisa se formar em medicina e depois você precisa fazer uma residência, que, se eu não me engano, são 3 anos, que é o R1, R2, R3, né? Que você faz Isso uma mesmo. especialização e aí você participa como membro da academia, você tem uma sociedade, eu não sei se no caso da cirurgia plástica é sociedade, é Sociedade. sociedade? Isso. Aí você faz parte, você é membro dessa sociedade e, a partir desse momento, você está habilitado, credenciado a fazer cirurgias plásticas. É, é isso mesmo? Falei alguma besteira? Não, basicamente é isso mesmo, né? Você sabe que a vida do médico é estudar sempre. A gente nunca pode parar, porque tudo muda, as tecnologias mudam muito, os novos materiais, essa coisa toda. Os médicos desenvolvem junto com os laboratórios esses novos materiais, fazemos testes clínicos, essa coisa toda que é de praxe. Mas a formação do cirurgião plástico realmente ela é muito longa. Ela é uma formação que exige que você faça o curso completo de medicina, obviamente. Depois você tem que fazer um novo concurso para se candidatar a uma residência médica. Essa residência vai ter uma parte em cirurgia geral, que é o pré-requisito, e depois sim você vai fazer os seus anos de cirurgia plástica. Saindo daí, você vai ter uma cirurgia plástica geral. Você ainda pode fazer subespecializações, como no meu caso, eu cheguei a fazer subespecialização em cirurgia da mão, são mais 2 anos de estudo. Então, assim, a gente Foi está essa, foi sempre essas, estudando. foi essas, foi essa especialização que você fez na Europa, da mão. Sim, uma parte. Assim.
Legal. Então é isso, é uma vida de estudos, é um moto contínuo, né? Eu penso que hoje, se eu voltasse atrás e fosse voltar a ser cirurgiã geral, por exemplo, eu teria que fazer uma nova residência, porque tudo Uhum. mudou, né? E Antigamente, tudo quando é eu fiz muito. residência, não existia cirurgia de vídeo, por exemplo. Hoje se resolve quase tudo com vídeo. Então, Uhum. assim, as coisas mudam muito rápido e a gente tem que Claro. estar acompanhando. Não tenha dúvida. É, Bom, aí quando você aprende, agora eu vou falar dentro da minha leiguice, né, sobre cirurgia. Eu imagino que um cirurgião plástico, ele aprende sobre estética, ele aprende sobre uma palavra que está na moda, que é harmonização facial. E aí eu já vou logo provocar, doutora Mônica, para mim, eu tenho visto alguns trabalhos que para mim, é mais padronização facial. Todo mundo quer ficar com a mesma boca, todo mundo quer ficar com o mesmo bochecha. E aí, isso para mim não é harmonizar. Porque harmonizar, quando a gente fala de harmonização do vinho, né? O vinho combina com esse queijo, combina com essa comida. Eu também acredito que uma paciente entre no seu consultório e você diga assim: ah, doutor, eu não estou feliz. Ela está querendo melhorar a autoestima dela, está querendo se sentir mais bela, né? Está querendo se sentir mais poderosa. Como é que funciona isso? Se ela diz, eu quero isso, e isso você acha que não vai ficar bom, o profissional deve recomendar. E logo eu vou engatar logo depois com uma outra pergunta. Hoje tem muitos procedimentos que não são tão invasivos como as cirurgias. Então, existe muita coisa sendo feita a partir do próprio consultório. Então, o papel hoje do cirurgião plástico, ele tem essa função de realmente trazer uma questão estética que fique harmoniosa. É por aí? Então, Luciano, eu acho que isso vem de encontro à nossa primeira pergunta. Formação. Formação é uma coisa vasta, é uma coisa lenta. Ninguém vai se formar em nada num curso de fim de semana, ou de 3 semanas, ou de um ano. Para você Uhum. formar uma pessoa, para você formar um profissional, você demora muito tempo, porque o conhecimento tem que ser sedimentado, ele tem que ser colocado tijolinho por tijolinho, para no final você ter um profissional completo. Então, a medicina, ela é assim, você vai fazendo uma especialização em cima da outra e você vai criando o profissional que você deseja ser, né? No meu caso, eu creio que na época que eu fiz a minha faculdade, a minha formação, o único profissional que tinha algum olhar para a estética era o profissional cirurgião plástico. Porque antes da gente aprender a fazer um procedimento estético, a gente tem que aprender anatomia, proporções, etnias, essas coisas todas. Isso não dá para aprender em um mês nem em um fim de semana. E uma coisa interessante, quando você faz uma residência em cirurgia plástica, você vai fazer de tudo primeiro. Você vai começar fazendo trauma, você vai fazer tumores de pele, você vai fazer reconstruções dos mais diversos tipos em todas as áreas do corpo, porque a nossa área é vasta, a gente atende toda a pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano, com as suas variações, com seus tecidos diferentes, diferenciados, que têm que ser trabalhados de forma diversa. Então, aí é que vem a questão da harmonização. Como que uma pessoa pode harmonizar vinhos, por exemplo, se ela não conhece vinhos e não conhece alimentos, né? Um sommelier ele também demora para ele aprender a harmonizar, porque ele tem que aprender a composição dos alimentos e combinar isso com a composição do vinho. Mesma coisa o cirurgião plástico. Então, nós éramos os únicos que fazíamos estética, mas a gente só fazia cirúrgica, porque não existia outras coisas para fazer. A gente Uhum. até fazia preenchimentos com a própria gordura, que também é um material ótimo para se trabalhar. Aí Uhum. começaram a aparecer esses novos produtos, a toxina botulínica na década de 90, e depois os preenchedores de ácido hialurônico, que são materiais ótimos. Mas o cirurgião plástico não se atentou muito para isso. Ele achou que isso Uhum. eram coisas, detalhes pequenos, e a gente Uhum. se concentrava muito nas cirurgias. Veio, então, Uhum. a especialidade de dermatologia,
e tomou para si esse caminho e fez muito Uhum, bem. Os uhum, dermatologistas, a maioria deles trabalha muito bem nessa área. Lembrando uhum. que os dermatologistas fizeram formação completa em Claro, medicina. claro. Claro. E, como você Então, por falou, que que conhecem bem sobre pele, né? pele? Exatamente, as diferentes texturas da pele, onde estão os anexos, onde não estão, onde tem pelo, onde não tem pelo. E outra coisa importante que a gente aprende na nossa formação é a combinar os traços étnicos. Eu não posso aceitar quando um paciente chega aqui para mim e fala que ele quer ter uma boca que não combina com os traços dele. Porque se ele é uma pessoa Uhum, dita aquilina, uma pessoa que vem de origem europeia, de origem nórdica, ele não pode ter uma boca de uma pessoa que vem da matriz africana, da África ou de outros países onde a pele é mais escura, é mais grossa e fica combina muito desarmônico, bem. né? Em vez de Ela, essa harmonizar, desarmoniza. é, então, assim, a pele morena, a pele escura, ela combina muito com lábios grossos. Já a pessoa que tem o nariz aquilino, um rosto muito fino, ela não combina com lábios finos, então, com lábios grossos. Então, isso não é harmônico. Eu concordo 100% com você. Isso não é harmonização. O cirurgião plástico, pelo menos da minha geração, nunca vai usar esse termo, porque esse é um termo que foi feito para vender na mídia, para dizer que você Uhum, vai ficar harmônico, mas nem sempre. uhum, Outra coisa interessante sobre isso é o seguinte: a pessoa fala, olha assim para uma pessoa que está harmonizada, né, vamos dizer, que fez alterações no seu rosto e fala assim: fulano está todo plastificado. Ou então, uhum, fulano está cheio de botox. Provavelmente essa pessoa não fez nenhuma plástica. Não uhum, fez, pode até ter feito botox, mas não foi o botox que transformou o rosto dela. O que faz essas transformações são os preenchimentos, ao meu ver, exagerados, que visam uhum. fazer modificações nos traços faciais da pessoa. Quando nós nos formamos em cirurgia plástica, as palavras que são usadas na nossa formação são rejuvenescer, restaurar, recolocar aquilo que faltou, que foi perdido. Então, quando a Uhum. gente vai fazer um tratamento facial que a pessoa chega e pede por isso, a gente vai falar: olha, eu vou repor aqui o que você perdeu. Porque com o Uhum. envelhecimento a gente tem perda óssea, a gente tem perda de gordura, e isso faz Uhum. com que a nossa pele venha para baixo. Ela vai fazer vetores no sentido Uhum. concêntrico e para baixo. A cirurgia Uhum. plástica ela vai fazer a base e vai puxar então essa pele para cima e para trás, para os lados, né? Ela Para vai, cima e para ela, os na lados. realidade, nesse processo, você está buscando o rejuvenescimento, ou seja, buscando A uma imagem restauração que ela e tinha não tem 10, mais 15, 20 anos atrás, não tem mais. atrás e Essa é a não tem ideia. mais. Então, o que que nós pensamos em produzir? Um rejuvenescimento. A nossa palavra não é harmonização, é rejuvenescimento daquela pessoa dentro das suas características. Podemos conversar com ela, por exemplo, você faz estudos de perfil, e você vai falar para ela: olha, você tem pouco queixo, você gostaria de colocar um pouquinho de Uhum. queixo? Eu acho que vai ficar bem para você. Aí você vai lá e vai Uhum. colocar um avanço de meio centímetro, 8 milímetros, só para que haja uma harmonia nesse perfil. Agora, Uhum. o que o cirurgião plástico não deve fazer, não pode, na minha opinião, é atender a demanda do paciente do jeito que ele quer. Porque a pessoa, Uhum. hoje em dia, ela tem filtros na internet, ela tem filtros no Uhum. Instagram para se fotografar. E a pessoa não satisfeita em sair com aquele perfil na foto, ela quer ficar com o rosto semelhante àquele filtro que tem na internet. Ô, E aquilo Mônica, não fica já bem para todo aconteceu, mundo. já aconteceu de uma cliente dar um print da tela com esse filtro, levar para você e dizer assim, doutor, eu quero ficar assim? Olha, acontece, né? Mas a gente fala: olha, eu acho que não vai ficar bem para você.
né? Eu acho que o profissional também, ele mais ou menos atrai os iguais. Tem profissionais que gostam dessa modificação, né, no rosto das pessoas, e tem pessoas que também procuram isso. Então, eles vão buscar aqueles Claro, profissionais que claro. gostam de fazer isso. Vou Eu, por fazer um exemplo, gancho. sou de uma escola, eu gosto da naturalidade, então eu busco a naturalidade. Ótimo. Vou fazer um gancho com o que você acabou de falar. Eu fiquei assim pasmo na semana que passou com o Estênio Garcia, que eu acho que foi o maior top tens do Twitter, de tudo na internet, onde eu que assisti aquela série dele, que era Caminhoneiro, ele e o Antônio Fagundes, era o Bino, e eu acostumado com uma imagem do Estênio Garcia, quando apareceu aquilo para mim na internet, ele parecia um chinês que tinha sido inflado e virou uma bola, um negócio redondo. E aí eu digo assim, transformaram, né? Porque aquilo não é nada, o nome daquilo é transformaram ele numa outra pessoa. E até eu fiquei num dilema. Uma pessoa de 92 anos, ele talvez, eu não sei, eu não vi nenhuma entrevista, mas talvez ele tenha ficado feliz, satisfeito com os resultados. Exatamente. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que é sempre muito difícil que eu trago nesse canal, é uma questão ética, tá? Eu quero fazer uma pergunta da relação seguinte: o quão ético é um médico promover uma transformação nesse nível a ponto de transformar o Estênio Garcia naquela coisa que pode ser que ele tenha gostado, mas que para mim beira uma aberração. Então, Luciano, o caso do Estênio Garcia é um caso, vamos dizer, sui generis, né? É uma pessoa que vive da imagem, um ator, um homem que, ao que tudo indica, está bem de saúde, ou está bem, pelo menos, das suas faculdades mentais, ele tem poder de decidir, Uhum, né? E nós estamos vivendo novos tempos. Eu não posso te falar sobre o aspecto ético de se fazer isso ou não. Porque se a pessoa demanda, se ela quer fazer, e ela está plena nas suas faculdades mentais, e você tem como oferecer o serviço, eu acho que é justo. Porém, eu não faria o que foi feito no Estênio Garcia, porque uhum, aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado. Ele foi transformado em outra pessoa. E essa não é uhum, a função médica, no meu entender. O que acontece? Muitas pessoas hoje estão entrando nessa seara da estética, achando que é simples você pegar várias seringas de material e injetar na face das pessoas para que a pele se distenda, para que a pele estique. E uhum, é o único recurso que essas pessoas têm. No uhum, caso dele mesmo, fiquei sabendo, não foram nem profissionais médicos que fizeram. Parênteses aí, por isso ele pôde ser exposto dessa forma, porque isso é até uma, vamos dizer, desvantagem dos médicos, porque nós, pela nossa sociedade, pelo nosso conselho, nós não podemos apresentar resultados de pré e pós-operatório de ninguém, muito menos de uma pessoa conhecida. Nós não uhum, podemos fazer esse tipo de propaganda porque é uma propaganda considerada antiética. uhum, Mas voltando ao caso, o que acontece quando a pessoa está com muita flacidez facial? Por doença, por emagrecimento ou por idade. Nós que somos cirurgiões, nós temos o recurso da cirurgia. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer tração. Você faz tração, você retira o excesso de pele, deixa aquele rosto um pouco com menos espaço para ser distendido, e os preenchedores vão entrar, então, somente como acabamentos. Eu costumo uhum, comparar aqui com meus pacientes numa construção. Você não pode começar a sua obra pelo azulejo, pela janelinha, você tem que começar pela estrutura. Se uhum, você não tem estrutura, você vai ter um resultado por um tempo que vai ser grosseiro, porque você vai precisar de muito concreto para encher aqueles uhum, buracos, né? uhum, E aquilo vai desabar, porque não tem estrutura. Então, a claro. cirurgia plástica de face, ela
Hoje em dia, que nós temos todos esses recursos, ela funciona como a estruturação da face, a reestruturação. Ela não é feita na pele. Você, então, descola a pele, você vai na musculatura e no sistema aponeurótico superficial da face, você recoloca essas estruturas nos seus devidos lugares, né? Porque as conexões com o osso vão ficando flácidas e a pele vem descendo, o rosto vem como que caindo, né? Então você A recoloca gravidade está aí para todo mundo, né, Mônica? para todo mundo. Aí você vai aparar o excesso de pele, retira, deixa essa pessoa se recuperar e aí você vai colocar os acabamentos. A estrutura da face depende desse reposicionamento cirúrgico. E aí, você estando com a pele já mais distendida pela tração, ela já é estruturada, né, as estruturas todas no seu devido lugar, você vai precisar de muito menos preenchedor. Então, ao invés de você usar 10 ou 20 seringas de ácido hialurônico, você vai usar poucas, duas ou três, para preencher os sulcos mais profundos, né? Vamos dizer que você não tem tantos buracos para tratar na sua construção, não vai precisar de tanto cimento, de tanto concreto. Você já fez a estrutura e aí você vai só Perfeito. complementar, vai dar um acabamento com o botox, Acabamento. com a toxina, é isso aí. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, só antes de eu entrar no outro tema. Como você falou, tem cursos de final de semana, 3 semanas, um mês até de um ano, para você poder fazer procedimentos estéticos, usar o Botox e coisas desse gênero. Como é que o Conselho Regional de Medicina se posiciona em relação a isso? Porque eu tive um grande amigo do meu pai, doutor Wanderlei Valadares, era um neurocirurgião famoso aqui em Niterói, que ele dizia assim: não faça nada no rosto, não esprema uma espinha no rosto. E ele era um grande cirurgião neurológico. Eu fico imaginando pessoas que não têm um conhecimento de anatomia, que não têm um conhecimento do rosto adequadamente, fazendo coisas invasivas, enfiando agulha em lugares onde não deveria. Como é que isso funciona em termos do conselho, já que, doutora Mônica, você citou que vocês são proibidos de fazer propaganda de antes e depois, então vocês são proibidos de divulgar, e essas pessoas podem fazer essa informação? Vou fazer logo um gancho, assim como a minha área de formação de engenharia, existem várias engenharias que a gente nem reconhece muito como engenharia, hoje em dia estão usando o nome de medicina acoplada para poder achar que tem alguma coisa a ver com medicina e nada mais é do que um trabalho para ser feito, por exemplo, de pesquisa em laboratório, né? Como é que o Conselho se posiciona em relação a isso e quais são os riscos disso? Olha, tanto o Conselho de Medicina praticamente ele não faz muita coisa. Ele entra com ações judiciais e tudo, mas, na minha opinião, é um pouco fraco, tanto o Conselho como a sociedade. O que acontece? As outras profissões que estão fazendo, na minha opinião, tá? Essa opinião Claro, particular, as pessoas claro. querem fazer atalhos para a medicina. Eles querem fazer medicina por atalho. E isso daí é um risco, como você mesmo falou, a face da pessoa é uma área nobre para se mexer. Quando a gente faz a residência de cirurgia plástica, eu falei isso, você faz tudo primeiro. Você só vai operar a face no final, quando você é o último, é um R3 pronto para sair, para viver sozinho. Aí você vai ter o direito de fazer qualquer procedimento facial. Uhum. Essa, pelo menos, foi a minha escola, porque é uma área muito nobre, é uma área que traz problemas de dismorfismo para as pessoas, que algumas podem gostar muito da transformação e outras não gostam nada, e trazem Uhum. problemas psicológicos graves que vão exigir tratamento continuado, porque muitas dessas coisas não são reversíveis, né? Uhum. Então, assim, esse cuidado para se tratar a face das pessoas é uma coisa que é muito macerada na formação do cirurgião, até ele Uhum. poder ter o bom senso suficiente para fazer as coisas com moderação. Você pode fazer tudo, pode usar todos os materiais, mas você não deve pretender transformar o rosto daquela pessoa em outra, porque isso traz graves consequências.
entendeu? Não sei Muito se ficou bem, muito alguma parte bem. da Não, pergunta. ficou bem respondido, assim. Eu queria mudar um pouco para outro tópico que eu tenho acompanhado, a questão do silicone. Tem pessoas que estão hoje dizendo, não, nada de silicone. O silicone, ele tem validade. Uma prótese de silicone tem validade, imagino eu, 10 anos. E a primeira pergunta é, o silicone tem validade. Quando acaba a validade, a pessoa tem que retirar aquela prótese? Segunda pergunta, o silicone traz riscos para a saúde das pessoas? Claro que a gente está falando de percentuais. Todo mundo, qualquer procedimento invasivo tem seus riscos inerentes, mas estamos falando assim, a relação custo-benefício, o risco muito diminuto para determinados casos. Outra questão, vou aproveitar logo do silicone, que o silicone hoje, o Brasil parece ser o país que mais faz cirurgias de mama no mundo e com colocação de próteses de silicone. O silicone atrapalha a parte do diagnóstico de mamografia, de câncer de mama. Eu estou aproveitando para fazer um pacotão sobre dúvidas de silicone. Outra pergunta, quando uma prótese encapsula, depois a senhora pode explicar melhor o que é isso. Quando ela encapsula, obrigatoriamente, a mulher deve fazer cirurgia de retirada ou de substituição da prótese. Eu vou parar por aqui, porque para que a É muita doutora Mônica coisa, né? possa explorar aí um pouco essa questão do silicone, que eu acho que é uma questão muito importante. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, gostariam de colocar por uma questão estética, para se sentirem, de novo, falando de autoestima, né? Se sentirem mais poderosas, mais empoderadas, mas tem medo. Então, olha, Luciana, eu vou falar aqui como eu falo para minhas pacientes que vêm ao consultório. Hoje em dia, só um adendo, a internet ela é uma arma muito boa, muito poderosa, mas às vezes ela traz muita informação para a pessoa que está pouco preparada para receber aquela informação, Claro, certo? Então, e existe também muitas pessoas que são aproveitadoras desse momento, médicos inclusive, que querem gerar o pânico de forma a adquirir novos pacientes, se auto-intitulando, por exemplo, especialista em explante. Isso é uma coisa que não existe, né? Porque todo cirurgião plástico que teve uma formação, ele é capaz de realizar todas as cirurgias de mama, ele não precisa ser um especialista em retirada de prótese. claro. Isso tudo são oportunismos que surgem e algumas dessas pessoas são muito hábeis na internet, no Instagram e tudo, e elas conseguem convencer o paciente, primeiro, que ele está doente, segundo, que ele tem uma bomba atômica dentro do corpo dele, e terceiro, que só ele poderá salvá-lo, né? São Uhum. três em verdade. O silicone ele é um grande aliado do cirurgião plástico, um grande aliado. Lembrando que as próteses de silicone não são só para estética. Uma grande parte delas é usada para reconstrução, voltando aos nossos termos, reconstrução das pessoas que perderam suas mamas para o câncer ou para a obesidade, o emagrecimento acentuado, ou vários outros problemas, ou que nasceram sem as mamas, né? Então, o silicone ele não existe só para mama. Ele existe na prótese cardíaca, na prótese de testículo, na prótese peniana. Então, assim, ele é um grande material. Ele é um material que eu diria que ele é quase inerte. Há algum tempo atrás, eu diria que ele era inerte, porque essas novas doenças que estão aí pipocando, síndrome ásia, tumor de células grandes, tudo, elas existem, é verdade, mas elas são raríssimas. São Uhum. raríssimas. Para você ter uma ideia, o ALCL, que é o tumor o câncer que se relaciona ao linfoma, que hoje em dia se relaciona à prótese de mama, ele tem 50 casos no Brasil. Quantas pessoas com prótese de silicone existem no Brasil? Milhões, milhões. Uhum. E então tudo é resultado daquele ciclo da vida, né? A gente vai lá em cima, a gente volta, os Uhum. movimentos pendulares. Na década de 80, por aí, houve uma enxurrada de falas e artistas, não sei o que, se revoltando contra
a indústria de silicone, que provocou, inclusive, que a Dow Corning, que era uma gigante do mercado, saísse do mercado americano de, de silicone medicinal, porque tantos foram os processos e tudo. O FDA proibiu os implantes de silicone nos Estados Unidos, mas o Brasil nunca proibiu. A gente continuou usando porque aqui não havia evidências de que o silicone causasse qualquer problema. Desculpe, só um momento. Claro. Vou aproveitar a sua pausa aí para beber uma água. Isso. Até hoje, o FDA continua proibindo a utilização de prótese silicone nos Estados Unidos? Essa proibição durou cerca de 10 anos e nada conseguiu ser comprovado. Então, nos anos 2000, por aí, os Estados Unidos voltaram a usar, porque naquele momento eles estavam usando prótese salina, que é a prótese com enchimento de soro. Ela era líquida, então ela não fazia o mesmo efeito, óbvio que não. Você tem uma coisa líquida dentro de você, ela faz movimentos muito mais rápidos, não tem nenhuma similaridade com o tecido mamário. Então, depois de 10 anos, o FDA não chegou a conclusão nenhuma e liberou novamente. Bom lembrar que, nesse momento que foi proibido nos Estados Unidos a prótese silicone, era só para fins estéticos, para fins reconstrutores, não. A prótese de pênis, de testículo, cardíaco, tudo continuou sendo usado. Então, era uma proibição meio estranha, meio esquisita. O Brasil não proibiu. A gente continuou usando. E agora, depois do advento do Instagram, e do não sei o quê, de muita fotografia na internet, as pessoas passaram por um momento de exagero. Todo mundo queria colocar prótese de silicone, inclusive as pessoas que não precisavam. Exemplo, a pessoa vem fazer uma redução mamária e, ao mesmo tempo, queria colocar uma prótese. Então, ela quer fazer uma conta que tira e põe, e no final o resultado é menor. Então, assim, botavam os cirurgiões em maus lençóis, mas não havia nada que demovesse dessa ideia, porque a internet tem uma força gigantesca, principalmente entre os adolescentes e os jovens. Aí, de repente, começaram algumas artistas americanas que tinham colocado próteses exageradas, porque esse é o problema, é um dos problemas do silicone, você colocou uma coisa muito grande e vai cair, vai gerar problema. De novo, a gente estava falando aqui no início, né? Te dar uma pausa para você beber uma água aí. De novo, no início, quando você estava falando das palavras que o cirurgião utiliza, né? Então, para você restaurar uma mama que ficou caída, você volta ela para o seu formato original, proporcional ao seu corpo. Aí as pessoas querem colocar 1 litro de silicone em cada lado. Exatamente. E aí você aquelas artistas americanas, né? Aquelas artistas americanas. Não, a força da internet é tão grande que algumas pessoas chegavam e falavam assim, doutor, eu quero fazer a redução da minha, mas eu não quero silicone. Eu falei, mas eu não falei que você precisa de silicone. As pessoas passaram a achar que cirurgia da mama só existia mediante o uso de silicone. Então, ficou uma coisa muito truncada, muito difícil de combater, porque os pacientes chegam com a ideia fixa, e agora isso está se invertendo. Algumas pessoas relataram problemas e começaram a tirar e colocar isso na mídia. E alguns aproveitadores aproveitaram também para fazer sua propaganda e para botar milhões de ideias ruins na cabeça das pessoas. A verdade é o seguinte, esse tumor é um tumor raro, esse linfoma. Ele é muito facilmente tratável. Se ele é diagnosticado, ele é retirado, a pessoa faz um tratamento e fica boa, não vai morrer disso. Outra coisa, ele não tem uma causa definida, essa ligação com o silicone ainda está um pouco nebulosa. Havia muitas publicações, até uns 3 anos atrás, era uma em cima da outra, publicação sobre o malefício do silicone. Nesse ano, 2022, 2023, essas publicações estão diminuindo bastante, porque as relações, as evidências não são muito fortes. Então, o que acontece hoje em dia? Que a gente chama na academia, né, Mônica? Que a gente chama na academia de correlações estatísticas, né? Estatísticas. São fracas, né? Então, as evidências são frágeis, principalmente quando você não está falando de tumor, você está falando da tal da síndrome ásia. A síndrome ásia é uma entidade
que pode ocorrer aquele conjunto de sintomas, ele pode ocorrer em várias coisas, até numa depressão, por exemplo, uma fadiga, cansaço, dor muscular. Tem várias entidades que dão esse tipo de problema. Então, Uhum, relacionar isso com o silicone está um pouco frágil. E obrigar as uhum. pessoas a retirar as suas próteses por conta disso é um exagero terrível, é levar pessoas para a cirurgia desnecessariamente. Então, quando que eu tenho que trocar a minha prótese? Antigamente eu falava assim, ó, você vai fazer seu acompanhamento com o ginecologista direitinho, no dia que isso aí der problema, qualquer tipo de problema, você volta aqui e a gente vai trocar. E assim eu venho fazendo por 25, 30 anos. Pouquíssimas vezes eu troquei. Hoje em Uhum. dia, a recomendação da sociedade já é diferente. Olha, quando você tiver por volta de 10 anos, você já procura um momento para fazer a troca, porque aqui no Brasil tudo tem que ter o seu prazo de validade, tem a É. certificação do IMEC, não sei o quê, e com 10 anos essa garantia expira. Então, Uhum. vamos tentar fazer a troca. Mas o que eu tenho visto, na verdade, é que muitos pacientes têm 20 anos, têm 15 anos, têm 18 anos, e nada disso está acontecendo. Às vezes Uhum. elas vêm querer trocar ou retirar a prótese depois dessa nossa conversa, mas porque já passaram dos 65 anos, ou aquilo emagreceu muito, já vai precisar trocar, ou envelheceu e vai querer fazer uma nova mama, ou Ou então aquele aquilo, silicone. ou já não tem mais o propósito que tinha Exatamente. originalmente, né? As prioridades mudam de acordo com a vida. E é Claro. totalmente possível retirar e remontar uma mama, a não ser que a pessoa não tenha nenhum tecido mamário. Aí eu recomendo, não tira, porque você vai ficar sem nada, né? Uhum. Se não há doença, não precisa. Agora, para a questão da contratura. Isso é uma questão muito Que boa de se falar. contratura que é, o Um encapsular. cápsula, a contratura. O que acontece? Toda vez que tem um corpo estranho dentro do seu corpo, seja um caco de vidro que você adquiriu no acidente, um pedacinho de pedra, ou uma prótese de silicone, o organismo vai separar aquilo. Ele não consegue colocar aquela prótese para fora, então ele vai criar uma cápsula fibrosa em volta. Todas têm, todas, todas. Sendo que algumas pessoas nos dois lados, ou de um lado só, ela desenvolve uma cápsula muito forte. E Uhum. isso parece que vai como se fosse uma mão apertando aquela prótese, e ela fica muito endurecida. E isso às Uhum. vezes incomoda. Uhum. Incomoda ou deforma. Uhum. Acontecendo uma dessas duas coisas, a gente vai fazer os exames adequados e vai falar com o paciente: olha, é melhor você trocar essa prótese, porque essa cápsula está muito forte, ela está causando uma deformação na sua mama, mas você escolhe o momento adequado para você e vamos fazer isso. Não Não é é nenhum, urgência, não é nenhum, nada de não, urgência, não é nada de vai morrer porque encapsulou. não, de jeito nenhum, porque todo mundo tem cápsula. A cápsula é Uhum. uma defesa do organismo contra um corpo estranho. E ele vai fazer. E o silicone, por ser muito inerte, 90 e tantos por cento dos casos, ele vai fazer uma cápsula fina, uma cápsula branda. Mas um ou outro paciente, por motivos que a gente não sabe, faz essa cápsula muito forte. Às vezes nem é dos dois lados, de um lado só. Uhum. E aí ela vem apavorada com aquele exame e fala: ó, calma, a cápsula está aí, é uma fibrose que o seu organismo fez, como às vezes a gente faz uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz hipertrófica fibrosa. Você fez esse tipo de cicatrização, mas isso não vai te fazer mal. Quando você puder, você vem aqui e faz a troca. E a gente vai Legal, tirar aquela cápsula e vai colocar de novo a próxima. Nem é obrigatório retirar a cápsula toda. Você pode tirar parcialmente e recolocar. legal. Pronto. Doutora Mônica, vamos falar agora de coisa boa, que é, eu quis trazer esses temas que são temas de saúde, né? De saúde pública, Sim, que claro. eu tenho, meu público no meu canal, por incrível que pareça, mais de dois terços é um público feminino, 50 mais. São Então, as pessoas que mais se interessam pelo autoconhecimento, são as mulheres. é, exatamente, exatamente. Então, eu queria agora falar o lado bom. O lado da autoestima, porque esse canal é um canal de autoestima, um canal para você se conhecer, para você melhorar a sua percepção, né? Você olhar no espelho e se sentir empoderado ou empoderado.
Eu tenho acompanhado há muito tempo, né? Nós acabamos nos tornando amigos, né? Depois daquela experiência como você, como minha aluna, que foi um prazer como minha aluna, a gente acabou se tornando muito próximos, muito amigos, né? E eu tenho, por isso que eu lhe convidei, eu queria trazer um pouco o que eu tenho visto que você tem falado, muito interessante em termos desse aspecto para as mulheres e para os homens também. Você tem falado que o seu consultório tem aumentado a participação de homens que buscam esse rejuvenescimento, até mesmo, como você colocou, muitos deles separados ou viúvos, estão casando com mulheres mais jovens e querem se sentir mais jovens, né? Antes da cirurgia plástica, eu tenho ouvido você falar de que tem vários passos anteriores, e você tem a hora certa de fazer uma cirurgia, tem a hora certa de fazer uma cirurgia de face, né? Antes você tem alguns recursos que você pode utilizar e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso e queria também engatar numa outra pergunta de que cirurgia, por exemplo, de uma abdominoplastia, é sempre recomendado que a paciente ou o paciente perca peso antes, para que a eficácia da cirurgia, o resultado, seja melhor? Então, engatei logo duas perguntas. Com relação à autoestima, não resta a menor dúvida, né? A cirurgia plástica, ela não é a cirurgia mágica, né? Eu costumo falar isso com os pacientes, a gente tem limites, mas óbvio que você vai ter em poucas horas ou em poucos dias um resultado que você não teria em anos de outros tipos de tratamento clínico ou de ginástica, dependendo do caso, né? Então, assim, a sua autoestima vai melhorar. Se a gente estiver bem conversado e você estiver ciente das limitações, né? Porque, como eu falei, é rejuvenescimento, mas aí eu não vou fazer você voltar aos seus 20 anos. Você vai ficar com a face mais lisinha, melhor, como você era há uns anos atrás, mas não vai tornar você um jovem. Você que tem que ser ou não uma pessoa com espírito jovem para poder aceitar aquela cirurgia e fazer com que ela harmonize, né, com o seu Claro, interior. Então, por claro. exemplo, a face, a pessoa sempre pergunta para mim, doutora, quanto vai durar? Quanto tempo vai durar a minha cirurgia? E a resposta é sempre depende do Prazo de tipo de vida que você validade. vai. A pergunta é prazo de validade. E você vai responder o seguinte: depende da vida que você vai levar. Primeira coisa, você está feliz, você está alegre, aquele olhar vai resplandecer e vai fazer a cirurgia parecer linda. Se você permanecer deprimido, triste, chateado, chorando, a sua cirurgia não vai durar nem um ano, né? Então, tanto antes quanto depois da cirurgia plástica, você tem esses procedimentos para fazer. Mas o principal é você ouvir o seu médico, o seu cirurgião, porque ele vai chegar. Eu tenho pacientes aqui há 20 anos que eu venho tratando, quando chega um dia eu falo: olha, você tem que fazer a pálpebra. Não adianta você botar mais aqui toxina no preenchedor, porque está com excesso de pele. Não está tendo o resultado que a gente espera. Vamos fazer a pálpebra. Ou então, olha, já está na hora de fazer o lift, porque o seu pescoço já não responde mais o tratamento. Então, a pessoa tem que confiar no médico que ela procura, procurar ter um médico que tenha todo esse arsenal de recursos para que ele tenha a honestidade na hora de te indicar o procedimento. Se você vai num outro médico de outra especialidade, ou um dentista, ou biomédico, sei lá, todo mundo agora está fazendo esses tratamentos, ele não tem outra coisa para te oferecer. Então, ele vai ficar colocando mais e mais e mais produto em você e não vai obter o mesmo resultado. Ô, Mônica, Então, a eu sua tenho autoestima uma, não vai melhorar, embora você vai gastar bastante dinheiro. eu tenho uma frase que eu digo assim: para quem tem um martelo na mão, todo problema é prego, né? É, Porque se eu tenho um martelo, eu vou martelar um parafuso. Eu deveria ter uma broca, deveria ter uma máquina de furar, eu deveria ter uma exatamente. bucha adequada para poder fazer a fixação adequada daquilo. Mas se eu não tenho, eu vou usar o recurso que eu tenho. E o quadro vai Você ficar tem. pendurado na parede? Vai. Mas por quanto tempo? E qual é a qualidade daquela fixação? Eu acho que é mais ou menos isso
essa É, analogia que... a gente volta na história do Stênio Garcia. Uhum, Acompanha fotograficamente o Stênio Garcia e vamos ver quanto tempo isso daí vai durar, né? uhum. Porque ele fez o acabamento antes da fundação, né? E aí isso é uma coisa que a gente vê toda hora aí, né? Toda hora, não é só ele, coitado, ele é uma pessoa que está em evidência agora, está Claro, exposto, né? Não sei até que nível ele gostaria de ter sido exposto dessa forma, mas é a nossa realidade atual. É isso aí. é. Ô, Mônica, e hoje tem muitos procedimentos que são feitos no próprio consultório, né? Você mesmo, no seu consultório, quase uma clínica, você tem um espaço onde você faz vários procedimentos em consultório. Isso também facilitou muito, né? Porque algumas pessoas viram, ir para o hospital eu tenho medo. Então, hoje, muita coisa é feita em consultório. Não, na verdade, não, Luciano. Na Não, verdade, a gente faz muito pouca coisa em consultório, né? A gente faz pequenos procedimentos, coisas rápidas, mais é tumor de pele, biópsia, ou uma sei, pequena ajuste da pálpebra, porque o consultório ele não tem o recurso necessário para uma cirurgia. Isso aí é entendi. ponto pacífico. O que se faz aqui é Por questões de mínimo. segurança também, né? Questão de segurança do paciente, exatamente. E do médico também, que precisa ter um pouco de conforto. Você trabalhando sozinho ou com uma instrumentadora não é a mesma coisa que você ter um paciente sedado, um ambiente onde tem tudo que você precisa, Claro, inclusive para uma emergência, né? São raríssimas as emergências, mas a gente não deve facilitar. claro. Hoje em Tem que estar dia, preparado, né? você tem que estar sempre preparado. Mas a gente faz muito procedimento no consultório por causa disso, por causa desses materiais que eu chamei de acabamentos, que são materiais maravilhosos. Quando bem empregados, eles são um sucesso total. Mas às vezes Uhum. eles precisam ser complementados por procedimentos cirúrgicos pequenos ou grandes, depende do caso. Para refazer a Temos também estrutura. alguma, além da tração cirúrgica, a gente tem uma tração que pode ser feita em consultório, que são os fios de autossustentação. São uma tecnologia avançadíssima, você coloca aqueles fios, faz um pouquinho de tração, e aí você vai usar menos preenchedor. É ótimo, eu gosto muito, faço com bastante frequência, mas não é para todo mundo. Vai chegar uma pessoa que eu vou falar, ó, seu caso já ultrapassou Ok, a utilização do fio, você tem que ir para a cirurgia. Agora, claro. você, por exemplo, eu tenho o casamento do meu filho, daqui a 2 meses eu preciso melhorar um pouco. Aí você vai para esses procedimentos menores, que pode ser feito em consultório, e posteriormente você vai fazer aquilo que você realmente precisa, que a sua idade e a sua condição física exige, Ótimo. né? Só para não Não é ficar uma igual. pergunta. Não, pode falar, Mônica, desculpa. Não, estou falando, se vem duas amigas aqui, o que serve para uma, não serve para outra. Claro, claro, Mesmo que claro. tenham a mesma idade. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um. Ô, Mônica, só para a outra parte da pergunta que eu misturei, a questão do ideal para fazer uma abdominoplastia é perder peso antes, só para você explorar isso para a gente também. Vou falar a mesma coisa que eu falei. Cada caso é um caso. Se a pessoa pretende emagrecer, se ela tem esse objetivo de emagrecer, eu sempre falo, a ordem dos fatores altera o produto. Você quer emagrecer, tanto para fazer mama, abdômen, qualquer cirurgia do contorno corporal, mesmo da face, do pescoço, você quer emagrecer, então emagrece primeiro, depois você volta. Agora, se Uhum. você está satisfeito com o seu corpo, eu sou assim, desde que eu sou jovem eu sou assim, só que essa barriga aqui está me incomodando. Então, a gente combina, né? Porque o que é combinado não sai caro. Então, Com eu vou certeza. falar, olha, nós estamos combinando. Você só quer tirar isso aqui, você não quer mudar o seu contorno corporal. Não, não, eu sou assim, eu quero ficar assim, eu só quero tirar essa barriga, porque eu tive 3 filhos, não sei o quê. É combinado. Cada um é um. Óbvio que se a pessoa quer mudar seu contorno corporal, ela quer ser agora uma pessoa magra e ela vai se permanecer assim, o melhor é que ela emagreça antes para que a pele desça mais, que facilite. Porque se você emagrece depois da cirurgia pronta, se você já não é muito jovem, tu tem uma flacidez, aquela flacidez vai reaparecer.
dependendo É do claro. volume que você perca de gordura. Faz todo sentido. Mônica, estamos terminando o nosso Café Coach. Eu queria perguntar para você o seguinte: primeiro, te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e para esclarecer essas questões que são importantes. Eu queria que você me dissesse o seguinte, em poucas palavras, como é que as pessoas voltam de uma cirurgia, depois que você tira, que passa uma semana, que o desinchaço some, como é que essas pessoas ficam em termos de autoestima, em termos de vontade de viver, em termos de encontrar relacionamentos ou se reapaixonar? Como é que isso funciona? Olha, Luciano, é claro que eu falei, né? Depende de cada um. Se a pessoa está preparada emocionalmente para aquilo, ela vai aceitar de uma maneira maravilhosa, ela vai ficar muito feliz. Mas, assim, eu gostaria de destacar a cirurgia plástica das mamas, porque eu sempre observei isso, já devo ter comentado perto de você isso. Mesmo quando eu trabalhava no serviço público, que eu era residente, e até hoje, e aí eu vou falar tanto nos homens quanto nas mulheres, porque os homens que têm ginecomastia, eles também se transformam dessa forma. A pessoa vinha, quando a gente estava no serviço público, a pessoa voltava meses, 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 até chegar a sua vez na fila, né, para operar, e vinha com aquela camiseta larga, com aquele cabelo solto, aquela coisa, e chegava o bendito dia, fazia aquela redução mamária, e no primeiro dia do pós-operatório, ela voltava transformada. Ela cortava o cabelo, botava um vestido, porque a pessoa fica uma vida esperando para colocar um vestido, colocar um biquíni que assente bem, que caia bem. Apesar do abdômen ser uma das cirurgias mais frequentes e também traz uma transformação boa, eu acho que a cirurgia das mamas é a que traz uma transformação realmente que você percebe, né, na paciente. Mas aí vai depender do desejo de cada um, né? Nós estamos aqui para Claro, tentar realizar desejos, né? claro. Então, se a pessoa chega e o problema dela é o abdômen, ela consegue perder aquilo, ela também fica muito feliz. Esses pacientes que passam por obesidade, cirurgia bariátrica e ficam meio que derretidos assim, quando você entrega aquele trabalho, é muito trabalhoso, é dificílimo, as cicatrizes são grandes, mas a felicidade da pessoa é o melhor pagamento. E isso acontece muito na cirurgia de contorno corporal. Eu te diria até que a de contorno corporal traz um impacto maior do que a cirurgia da face. A minha percepção Interessante. é essa. Doutora Mônica, muitíssimo obrigado. Queria suas considerações finais. O que você poderia mandar de recado, de dica para que as mulheres que assistem aqui, os homens também, né? Esse Café Olha, Coach. Luciana, a maior dica que eu tenho é o seguinte: procure um profissional qualificado e escute esse profissional acima do que você escuta na internet. Abra os ouvidos para o seu médico. Não venha com ideias pré-formadas, pré-montadas, porque medicina não é fácil, porque cada um é um. Não existe dois pacientes iguais. As demandas são diferentes, vamos dizer assim, a matéria-prima que você vai ter para trabalhar é diferente. Então, a pessoa precisa ouvir o cirurgião, ter abertura para ouvir o seu médico e ver qual a sua real indicação. A internet é muito bacana, é uma arma poderosa, maravilhosa, mas ali cabe tudo. Qualquer um pode falar o que bem entender. Você não sabe qual é a qualificação e o background que aquela pessoa tem para estar afirmando isso ou aquilo. Então, procura um médico que você confia, vá lá, converse, coloque as suas necessidades e escuta o que ele tem para falar. Isso eu acho que é a principal dica. Muito bom. Não dá para, eu digo sempre, eu tenho minha médica aqui também, a Mônica, doutora Mônica Monteiro, é minha médica há mais de 30 anos, é uma relação de confiança. Eu digo para ela, doutora Mônica, se a senhora não mandar eu passar cocô de galinha no rosto, eu vou passar. Porque é uma relação de absoluta confiança. Eu acho que se você... Ela diz também, quem tem mais de um médico não tem nenhum. Você tem que ter um médico, o médico da sua confiança, que ele te conhece, ele conhece seu histórico, né? E vai fazer recomendações adequadas e você vai confiar. E sem confiança, Exatamente.
não tem solução. Mônica, aqui a gente termina os Café Coach sempre fazendo assim, ó, coração com coração, ó. Ó, faz assim comigo, ó. Isso! Coração com coração. Muito obrigado por você ter participado com a gente, ter dado esses esclarecimentos. Eu espero aí que tenha sido bastante útil para quem assiste o canal. Tá bom? Prazer foi meu. Sempre que precisar, estou à disposição. Tá ótimo. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.